Tudo bem, até o momento você até pode estar certo que Angola é rico e não pode ter. Mas a minha pergunta é, o que é que você faz para melhorar ou para combater esta pobreza? Você faz alguma coisa para ajudar a explorar esses minerais que Angola produz? Que Angola possui? Não. Não por quê? Porque todo mundo quer vir aqui em Luanda. Olha, este engarrafamento todo é porque todo mundo só quer trabalhar no escritório, a juventude só quer fazer táxi, só quer ser entregador, não quer pensar em fazer lavra, não quer investir na agricultura, não quer investir em fazendas. Eu sei que o Estado dá projetos do gênero, financia, mas qual é a disponibilidade que você tem para ir fazer lavra, caso te dê esse dinheiro? Vais querer meter no V8, vais querer meter no Elantra. Por quê? Porque é um crédito que vai ser crédito mal parado, porque você, em vez de investir na agricultura, para colher café, para colher banana, para colher jinguba, para colher alguma coisa do campo, não. Você vai querer ficar aqui em Luanda para criar esse engarrafamento, vê? Esse engarrafamento, se você fosse na lavra, continuar, se você quer da província, continua lá na província a produzir para posteriormente vir aqui só com caminhões de toneladas de produtos agrícolas. Íamos agradecer, meu irmão. Você que sabe que está acostumado a ficar na província, vai, deixa de ser lutador aqui. Deixa de fazer confusão. É para dizer o seguinte, Angola, a situação que Angola vive não significa que o pacato cidadão tem culpa. E a solução de Angola não significa viver no mato ou viver na zona rural ou na cidade. A solução de Angola está na distribuição do erário público. A boa distribuição do erário público é que dá o bom resultado de um país bem vivido, bem sucedido. Vamos dar um exemplo. Ele diz que Angola tem recursos, mas não são explorados. Tudo isso é mentira. Em Angola tem muitos recursos minerais que são explorados. A exploração dos recursos minerais em Angola não surte efeito no bolso do cidadão. Ou seja, tem muitos exemplos práticos que eu vivi e conheço que em Angola existe muitos navios de pescas que tiram peixe do mar e esse peixe vai fora, sem conhecimento do cofre do Estado. Ou seja, alguns generais, alguns ministros têm frota clandestina de navios e muitos têm parceria com os estrangeiros, empresários estrangeiros que tiram recursos e levam para lá. E existem navios no mar que tiram peixe e são enlatados mesmo lá no alto mar, mas este aqui não chega no cofre do Estado ou não chega no cofre, no bolso do cidadão. Existe também muitos empresários angolanos que tentaram investir em Angola, não tem sucesso. Banco Sol, que despediu muitos trabalhadores e esses trabalhadores vão entrar mais numa fase de desemprego. Quer dizer, empresário em Angola tem. Angola tem pessoas que tentaram investir em Angola, mas não está sucesso. Nós vamos ver, tem uma União Europeia que diz que Angola também está incluído na lista negra. Angola entrou novamente numa lista negra. Por quê? Porque o Estado angolano prioriza os negócios clandestinos. Ou seja, por exemplo, se tiver um empresário que tiver para investir em Angola, este empresário primeiro tem que pagar a comissão. Além dos impostos que ele paga no Estado, tem que pagar uma comissão na pessoa que vai lhe facilitar o contrato. Isso acontece em muita gente. E, por exemplo, para os que vivem nas zonas recônditas, nas zonas rurais, por exemplo, nos centros, noutras províncias além de Luanda, por exemplo, lá não há água. Primeira coisa, não há água. Água potável, pode ter água, mas são águas não tratadas. Água potável, águas canalizadas não tem. Não há energia, não há hospitais, não há escolas. Então, as pessoas, o povo em si, procura viver numa área em que tem muitos serviços. Porque quando você vive numa área que tem muito serviço,
embora o custo é mais alto, mas você consegue ter os serviços. Então, as pessoas preferem viver onde tem mais serviço em relação a numa área que não tem serviço, porque quando há qualquer eventualidade, você consegue superar. Por exemplo, quem vive na Baixa, na Mutamba, na Maianga, tem uma vida diferente para quem vive lá na Mutamba do Engivia. Lá na Mutamba do Engivia, onde está depois do 11 de novembro, naquelas mediações, não tem energia, não tem água potável, mas tudo aquilo é Luanda. Então, quando alguém vem dizer que o povo não faz nada, o povo vai fazer o quê para mudar a economia? Onde um Estado angolano não ouve, o Estado angolano não ouve a opinião pública, não ouve a opinião dos cidadãos angolanos, não ouve. O governo angolano, quando ditou regras, não ouve de ninguém. E você que vai investir nas fazendas, conforme ele diz, vai investir nas fazendas. Você vai investir nas fazendas como? Se você tem produtos, mas não tem como escoar esses produtos, porque as estradas estão má. Os produtos apodrecem. Você investe 5 milhões ou 4 milhões nos negócios, mas seu produto às vezes estragam, apodrecem, porque não tem meios de transporte. Até pode ter meio de transporte, mas não tem vias próprias. As estradas não estão boas. Então, são investimentos que a pessoa às vezes não tira nada. E outra coisa também, no orçamento geral do Estado que nós temos aqui, a nossa política da Angola, é que a Luanda como capital recebe um bônus 2 ou 3 vezes em relação a uma outra província. Ou seja, o professor que dá aula em Luanda ganha mais em relação a um professor que dá aula nos municípios, por exemplo, lá que está em Benguela, que está no Caimbambo, que está aí no Mocoio, que está em outras áreas. Lá onde a vida é precária, não há saúde, não há energia, os professores lá trabalham sem energia. Os alunos sentam nas latas. Quem gosta disso? Se você é apanhado com um diamante, você vai na cadeia. Então, quem explora o diamante é o Estado angolano. O Estado angolano é o quê? É o MPLA. E o MPLA beneficia, o MPLA não beneficia o povo. Então, é mais ou menos isso. Então, nós quando, por exemplo, você vai falar que o povo está a reclamar, tem fome, você fala, não, você também tem que fazer alguma coisa. O povo vai fazer o quê? Não tem oportunidade, não tem trabalho. Se tiver trabalho, o salário é miserável. Não consegue, pelo menos, manter a alimentação durante 15 dias ou 20 dias. O salário que um angolano ganha, um salário mínimo, que estamos falando de 50 mil, não consegue manter a alimentação de um mês, não consegue. E outra coisa também, é que muitos dos angolanos seguem apenas o que as pessoas estão a falar. Você, quando alguém te diz alguma coisa, procura investigar para você não se perder, porque fica complicado. Alguém fala alguma coisa e depois não é. Então, em Angola o problema não está no povo. O saneamento básico, a saúde, a cesta básica, o trabalho. Se um jovem quer ser taxista, é porque ele está a achar que não tem mais outra coisa para fazer. A coisa que ele vai fazer é ser taxista. Então, ele não vai morrer à fome porque em casa não tem outro trabalho. Imagina você vive num município, por exemplo, lá do Bocoio, lá no Kwanza Sul, lá nos fundos, você não tem meio de sobreviver e te aparece uma oportunidade de ir para Luanda. Você vai a Luanda, porque se calhar Luanda aparece mais biscato com facilidade em relação a outra área. Outro exemplo prático, por exemplo, nós estamos aqui em Portugal, saímos de Angola para Portugal. Por quê? Procurar meio de subsistência para nossas famílias, nossas vidas. Não significa que a pessoa quis por livre vontade, mas por uma obrigação maior que faz com que a pessoa saia de uma província fora de Luanda para vir para Luanda. Por isso se nota muitos engarrafamentos, muitas enchentes, muitos problemas. É através disso, porque o governo angolano